E aí, galera? Hoje o Foco Ambiental veio aqui no Instituto Biológico de São Paulo para falar de um assunto muito importante: as abelhas. A população de abelha no mundo todo tem diminuído drasticamente nos últimos anos. E a importância das abelhas vai muito além da produção de mel. Na verdade, se as abelhas desaparecessem, os nossos dias na Terra também poderiam estar contados. Existe uma frase atribuída a Einstein, onde ele comentaria que se as abelhas desaparecessem, a humanidade só sobreviveria por mais 4 anos. Mas isso foi lá na primeira metade do século XX. Gerson, e nossas chances hoje em dia melhoraram? Está até pior, um pouco pior, né? Precisamos consumir recursos, né, de uma maneira cada vez maior e produzimos isso de uma maneira muito errada. E por que esse bichinho tão pequenininho é tão importante para a gente? Poderia dizer diversas coisas, mas a mais importante de todas, com certeza, é polinização, produção de alimentos. São esses insetos que, segundo a FAO, né, são responsáveis por 75% de toda a produção de alimentos do mundo, né? E nós, infelizmente, desconhecemos disso e matamos insetos, matamos abelhas, né? Desmatamos, né, tirando dela local de morada, de se alimentar, né? Usamos veneno em excesso. E sem a polinização das abelhas nas florestas, por exemplo, a gente teria uma alteração de todo o ecossistema, todo o clima, né, do planeta. Sim, sem dúvida. Sem elas, as florestas não estariam em pé, né? E sem floresta em pé, a gente não teria, entre outras coisas, água limpa, em quantidade suficiente, um ar melhor e mais respirável, né, para contrabalançar tanta poluição que nós geramos. E o Gerson estava me contando aqui que a situação das abelhas nativas do Brasil se complicou com a chegada das abelhas estrangeiras. Em torno de 1860, os jesuítas trouxeram da Europa as abelhas do gênero Apis, que produziam a cera branca, tão desejada para as velas católicas. Na década de 1950, um pesquisador de Minas Gerais trouxe abelhas Apis da África, espécie agressiva, mas altamente produtiva. A Apis europeia e a africana cruzaram e geraram uma nova espécie híbrida, conhecida como a Apis africanizada, hoje a principal produtora de mel do Brasil. Essa espécie tem a característica de migrar com facilidade, então ela logo se espalhou por todo o país, impactando as abelhas nativas. A questão é que as abelhas nativas sem ferrão, como essas daqui, elas são melhores polinizadoras das plantas nativas. É que, na verdade, a população cada vez mais crescente das abelhas do gênero Apis, elas competem de uma maneira direta ou indireta por recursos naturais que nós naturalmente teríamos para as abelhas nativas, né? Não só com relação a flores, né, que elas podem vir a disputar alimento, mas principalmente por locais de nidificação. E como é que a gente preserva essas abelhas nativas? Essa jataí mesmo, né, essa espécie aqui, ela é muito frequentemente confundida com o mosquito da dengue, com o Aedes aegypti, né? Então muitas pessoas que não sabem, não conhecem, né, matam, né, um ser tão importante à nossa vida no planeta por falta de informação. Então essas abelhas, inclusive, você pode criar na sua casa se você quiser. Basta você estudar um pouquinho sobre elas, entender como é que elas, o ciclo de vida delas, que você cria no seu apartamento, onde você quiser. Nós estamos aqui do lado de um enxame de abelhas, no meio da cidade de São Paulo, conversando, as abelhas voando ao nosso redor, não fazendo absolutamente nada, né?